Boa tarde, Descomplica! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Lelê. Fala, rapaziada do Medicina para os Fortes. Mais uma aulinha tranquila, feliz, corrida. Muita informação aqui pra gente finalmente começar a bioquímica, né? Eu acho que é legal, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão fazer vestibular agora no meio do ano, né? A gente sabe que tem os vestibulares para medicina aí no Brasil todo no meio do ano. Uma galera vai fazer e a gente está andando, né? A gente está andando, te preparando também para esses vestibulares e não somente para aqueles vestibulares que vão ocorrer lá no fim. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é começar com a bioquímica, né? Falar de água, de sais, de carboidratos, de lipídios, dar um plá sobre esses grupos de substâncias e fazer 10 questões, né? Acho que tá bom, para 2 horas tá bom, é bastante coisa, a aula para variar vai ser intensa, então vamos parar de bate-papo e vamos logo trabalhar, entendeu? A gente começa o quê? Falando sobre as substâncias químicas como um todo, né? Primeiro entenda que a biologia ela é ampla pra caramba e que começa desde o entendimento das substâncias químicas que são responsáveis pela formação da célula, que são responsáveis pela formação dos seres vivos. É lógico, né, gente, que todo ser vivo tem uma substância química como a mais abundante. Todo ser vivo possui a água como a molécula mais abundante do seu organismo. Agora, depois da água, a gente vai ter uma parte de outras moléculas, de outras substâncias, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, que em conjunto formarão as células, formarão os seres vivos. Em termos de quantidade, em termos de abundância, há uma diferença quando a gente compara a célula animal com a célula vegetal. Eu acho que vale a pena você ficar atento a essa diferença. Vale a pena você saber que no corpo de um animal, no corpo do Odinha, você tem a água como substância mais abundante e, em segundo lugar, pelo menos teoricamente, a gente espera encontrar as proteínas, né? A célula animal primeiro tem água, depois tem proteína. Eu estou falando teoricamente porque gordo do jeito que o Oda tá, se bobear, a gordura tá ganhando aí, né? Mas né, deixa pra lá. Em termos gerais, os animais eles vão ter água em primeiro, proteína em segundo, lipídio em terceiro, carboidrato em quarto e ácido nucleico, vitamina, sais minerais, tudo isso em uma proporção ali próxima a 1%, tá? Muito pouquinho. Então, no caso dos animais, a escala seria, depois eu anoto aqui para você tirar um print e guardar, a escala seria água, proteína, lipídio e depois glicídio. Já no caso da célula vegetal, pensa na célula vegetal, pensa na plantinha, a escala seria água, depois glicídio, aí é só pensar, né, gente, celulose, amido, quão abundantes são na célula vegetal, depois do glicídio, lipídio e proteína em quarto lugar. Então, observa que há uma diferença clara, sim. E existem questões de vestibular, né, que trazem gráficos de barras ou pizzas, botando a quantidade dessas moléculas, tem que ficar atento, porque a quantidade varia dependendo se tratar de um animal ou se tratar de um vegetal. Agora, a água é o mais abundante, por isso que a gente vai começar aqui falando sobre ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar de água, vou falar de sais, e aí depois a gente já faz os primeiros exercícios, e depois a gente fala de glicídio, lipídio e vai falando dos outros exercícios também. Mas vamos fazer aqui o embasamento teórico antes, eu acho que é importante. Beleza? Então, o Todinho estava dizendo, aqui ó, célula vegetal e célula animal tem uma diferença na ordem de importância. Aqui é água, glicídio, lipídio, proteína. No caso da célula animal, a gente tem água, proteína, lipídio e glicídio, tá bom? E aí a gente começa aqui a falar sobre a água. Primeira coisa que o Odinha falou, né, é que a água é o composto
mais abundante dos seres vivos. Importante. Você sabe também que a água é uma molécula, H2O, onde o oxigênio ele tem uma maior afinidade por esse elétron que ele compartilha com o hidrogênio do que o hidrogênio. Então, nessa ligação, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar mais para si os elétrons do que o hidrogênio. Então, o oxigênio tende a ficar mais negativo, o hidrogênio tende a ficar mais positivo. Então, a gente pode falar, né, que a molécula de água é um dipolo. Ela tem um lado que é negativo, o outro lado que é positivo. E pelo fato de ser um dipolo, ela vai dissolver muito bem substâncias que sejam polares, né? Substâncias que sejam carregadas. Por que você consegue misturar muito bem ali o sal na água? Porque você sabe, não é não, Rafa? Rafa tá aí de química, que o sal e meio aquoso dissociam um cátion e um ânion. Né? Então pega o NaCl ali, pá, misturou. Opa, o sódio ele vai tender a ficar mais próximo aqui do oxigênio, enquanto que o cloreto mais próximo do hidrogênio. Então, graças a isso, gente, a gente fala que a água é o tal solvente universal. Agora, é lógico, né, gente? Esse solvente universal aí, a gente tem que olhar com uma certa limitação, né? Porque o lipídio que está ali, feliz da vida, oi, me escolhe, oi, me dissolve. A água não vai conseguir dissolver, haja visto que os lipídios, eles normalmente são grandes e são moléculas apolares. Beleza? Então, a água é o solvente universal. Isso é importante. Isso ajuda no transporte de substâncias. Foi? Show. Além disso, gente, quando você tiver um copo d'água, quando você tiver uma gota d'água, quando tiver uma poça d'água, você vai ter as moléculas de água ali coesas, não é isso? Ligadas umas às outras através de ligações que se estabelecem entre o hidrogênio de uma e o oxigênio da outra. Ligações que são as ligações de hidrogênio. Você aprende lá na química, H-FON, não é isso? Então, nessas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, as moléculas elas ficam unidas, elas ficam coesas. E essa coesão ela vai ser importante para a biologia. Agora, o que você vai ter que guardar é que, em questão de terminologia, você só pode usar o termo aí, coesão, para quando você estiver levando em conta água ligada à água, e quando você estiver levando em conta água ligada a uma outra superfície, você não vai usar o termo coesão, você vai usar o termo adesão. Então, água a água, coesão. Água a outra superfície, adesão. E na superfície da água, né, gente? Na superfície da água, você vai encontrar ali essa coesão entre as moléculas, determinando uma alta tensão superficial. Uma alta tensão superficial que é explorada pelo insetinho, pelo mosquitinho, que pode pôr na água, ficar ali explorando essa alta tensão superficial, que é determinada pela coesão entre suas moléculas. Beleza? Tira um print agora. Fala aí, Rafinha, tem dúvida até agora? Tem umas dúvidas aqui. Manda aí, que aí depois a gente continua. Beleza. A Karen perguntou o seguinte: por que é recomendado, em uma dieta vegetariana, consumir alimentos à base de soja, sendo que as plantas têm baixo teor proteico? Ótima. Quem foi mesmo? Mandou? Karen, ótima pergunta, Karen. Essa a gente já respondeu. Haha, essa a gente já respondeu em ecologia, Karen. Rolou aí, Carlinhos? A gente já respondeu em ecologia, Karen. Tenta lembrar, Karen. As plantas têm poucas proteínas? Tem. Agora, soja, feijão, lentilha, grão de bico, tem um teor proteico maior, né, Karen? Porque elas são leguminosas, que tem associação, né, com as bactérias Rhizobium, que fixam o nitrogênio, aumentando o teor proteico dessas culturas vegetais. Então, são plantas com maior teor proteico, mas aí é uma exceção, entendeu, Karen? Porque, afinal de contas, elas têm essa característica especial dessa associação mutualística com bactérias fixadoras de nitrogênio. Só que mesmo nas leguminosas, Karen, elas têm mais carboidratos do que proteínas, tá?
você só vai encontrar uma inversão entre proteína e lipídio, no caso da leguminosa, mas ela tem bastante proteína, sim. Beleza? Manda aí. Da Letícia. Por que nos tecidos que temos maior atividade metabólica temos maior teor de água presente? Beleza, Letícia. Essa aí eu ainda ia chegar, mas então vou aproveitar a sua dúvida para falar logo sobre isso. Legal, Odinha, entendi. A água transporta substâncias, show. Mas além de transportar substâncias, Letícia, cara, a maior parte das reações químicas da célula ou produz ou utiliza água, entendeu? A água participa imensamente das reações metabólicas. O exemplo clássico para isso é a respiração celular, né, Letícia? A respiração celular, que o que é? Glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Então a respiração celular gera água. Então um tecido que está com metabolismo frenético, vai estar gerando muita água como rejeito, né, como resto do processo de respiração celular. Por outro lado, existem, já eu mostro mais outras reações que podem produzir ou utilizar água. Mostrando o quê? Que o metabolismo, ele tem ali uma forte dependência dessa molécula que é a água. Então, quando a gente compara um tecido, né, como tecido muscular, com a pele, quem você espera que tenha mais água, o músculo ou a pele? Pô, o músculo, que tem um metabolismo maior. Quem você espera que tenha uma maior quantidade de água? O cérebro ou o osso? O cérebro, que tem um metabolismo maior. Então há essa forte relação. Essa água que é produzida no metabolismo, ela também é chamada de água endógena. E guarda isso, tá? Guarda isso, é importante. Por que isso aí é importante? Porque essa água endógena, ela pode ser utilizada, por exemplo, se você tiver em uma circunstância de privação de água. É muito comum, né, gente? Muito comum que o camelo, o dromedário, o rato, o canguru em deserto, animais que vivem em deserto, que estoquem gordura ou que se alimentem de muita gordura, porque quando você queima glicose, você produz 6 moléculas de água. Quando você queima lipídio, que é bem maior, você produz mais água nas suas células, água que, como é um resto, vai poder ser utilizada em outros aspectos metabólicos do seu corpo. Então, um animal que coma gordura, ele vai produzir muita água endógena, água metabólica, e pode usar essa água para outros fins. Por exemplo, quando o gordinho faz dieta, que não é o meu caso nesse momento, né? Mas quando o cara faz dieta, ele urina mais. Porque essa metabolização de gordura produz muita água endógena, beleza? Então, a respeito de água e metabolismo, guarda assim, na medida em que você compara tecidos, o tecido de maior metabolismo, ele tem mais água, e na medida em que você compara pessoas, por exemplo, eu e o Rafael, que está aqui, né, mediando, me ajudando aí a passar as dúvidas de vocês, cara, eu espero que o Rafa tenha uma maior quantidade de água por célula do que eu. Espero. Que ele tenha mais água por quilo do que eu. Por quê? Porque o Rafa é mais novo do que eu. E se ele é mais novo, ele deve estar mais ativo, entendeu? Ele deve estar mais viçoso. Deve ter mais água. Ih, o Carlinhos está ali assim. Já conferiu já, Carlinhos? Não. Opa, Lelê. Tá cansado. Tá cansado? Então, repara, na medida em que a gente envelhece, gente, o metabolismo cai, tudo cai. E quando cai, cai também a hidratação. É só ver a pele, né, de uma pessoa mais velha, como é que fica ressecada, como é que fica pelancuda. Eu não, Carlinhos. Aqui, ó. Olha só. Puro suco. Né? Mas, de qualquer forma, a pessoa, quando envelhece, vai ficando toda dobradinha, maracujá de gaveta, uva passa, porque diminui o metabolismo, logo diminui a hidratação. Beleza? Então, deixa eu botar aqui